Se você gosta de filmes, séries, animes, games ou da cultura pop em geral e quer ficar por dentro de tudo que rola nesse universo, o Corte Nerdístico é o canal de cortes perfeito para você. Faça parte dessa comunidade geek do YouTube e se inscreva no canal. Não se esqueça de assinar o sininho para não perder nenhum conteúdo e deixe seu like. Então, tudo isso, os empresários, eles ficam loucos, gente. Eles ficam, pô, como que a Netflix só tem as séries ali, os filmes nela no streaming e tá lucrando mais que a Disney? Mas a Netflix tem um segredo, que é fazer série ruim. É, muita quantidade. É muita quantidade, e aí os caras abrem mão da qualidade, mano, lança ali 60 séries por mês, a maioria... Seja que Deus quiser, né? A maioria vai vai dar ruim, bom. e uma vai dar bom por algum motivo. Sim. Essa é a tática da Netflix. E a Marvel, depois de 2020, quando teve a troca do presidente da Disney, né, quando saiu o Bob Iger e entrou o Chapek, aí veio aquele dia do investidor da Disney, 2020, onde eles anunciaram 10 séries da Marvel, anunciaram 10 séries de Star Wars, falaram, mano, agora vai ter coisa da Marvel todo mês e pá. E aí eu fiquei animado, eu confesso, porque... Sim, com certeza, conteúdo pra gente, né? A gente esperava que a Marvel fosse manter o padrão de qualidade. Só que, como o Apollo falou, veio a pandemia... E essas séries e filmes já sofreram um adiamento grande, porque o WandaVision era pra sair em 2020 também, acabou saindo em janeiro de 2021, Loki e tudo mais. Só que como essas séries já vinham da gestão antiga da Marvel ainda, eles gravaram até acho que antes de sair o Ultimato, quase. Sim. Foi bem pertinho. Começaram a gravar em 2018, 2019 ali. Então eles tiveram 2 anos pra fazer essas séries. Então ela ainda tava no padrão antigo da Marvel. O problema começou quando veio a gestão do Chapek, né? Que aí... eles tinham que fazer rápido pra lançar rápido também. Não teve um tempo de começar a produzir antes. Isso a gente teoriza que foi os problemas internos dentro da Marvel, dessa gestão da Disney, dentro da gestão da Disney. Mas a gente vê que, por exemplo, Viúva Negra, ela enfrentou já um problema que ela veio da gestão do Bob Iger. Que Viúva Negra foi um filme horrível, todo mal picotado ali. Eu acho que nesse caso entra já um outro problema que também afeta muito a fase 4, que é o problema do CGI. Da galera reclamando, né? Os próprios equipes de efeitos especiais falando os prazos que a Marvel / Disney dá pra gente é extremamente curto. Não quer pagar, não quer pagar a gente. Isso tudo foi teoria, porque foi um suposto funcionário... Vazou para um jornalista e esse jornalista trouxe, a gente não tinha confirmação em nomes. Não tem notícia oficial, né? Foi um cara que deu Mas isso faz muito sentido. Faz sentido pelo período da pandemia, porque a gente depois descobriu que o Bob Chapek, quando o Bob Iger saiu ali em 2019, no início de 2020, o Bob Chapek ele demitiu muitos funcionários, eles cortaram muito gastos. Exatamente. Porque, né, pandemia, parou de lucrar a empresa, então eles tinham que diminuir o custo das produções. E aí, a princesa, você pensa, pô, anunciaram mais filmes e mais séries do que nunca. E demitiu muita gente, não faz nem sentido. Não tem como dar bom isso. Não tem como dar bom. Então você... Aí Viúva Negra, por mais que ela vem no início da produção dela, vem do Bob Iger, que era o pica das galáxias, quando o Bob Chapek assume já nesses problemas e demite essa galera, fica faltando finalizar roteiro e não finaliza bem, fica faltando finalizar os efeitos especiais daquele filme, não finaliza bem. Aí tu começa a encontrar alguns problemas. E pra galera entender o que a gente tá falando de Bob Chapek e Bob Iger, o que acontece? O Bob Iger, que o Luiz citou, ele era o CEO, é o que mais mandava dentro da Disney. Presidente da Disney. Acho que não era presidente, não. Acho que era CEO. Inclusive o Kevin Feige tá sendo cogitado pra ser o presidente agora da Disney. Então, tipo, tem diferença, o CEO e presidente, se eu não me engano. E aí o Bob Iger, ele era o CEO da Disney desde 2005. Então todas as coisas que entraram de incríveis na Disney, o que transformou a Disney sendo o que ela é hoje, foi no governo, né? Foi na gestão do governo. Foi na gestão do Bob Iger. O Bob Iger foi o cara que comprou a Marvel, comprou a Fox, fez aquelas coisas todas. Demais, né? Então fez as parcerias com a Sony, foi tudo Bob Iger. E ele se aposentou em 2020 e colocou o Chapek como sucessor dele. Acho que os dois são Bob, né? Bob Iger e Bob Chapek. Robert, o pessoal chama de Bob. Aí botou como que nem o Luiz falou, como o sucessor dele. Aí quando que ele entrou? Aí você começa a puxar as coincidências. O Bob Chapek ele entrou em 2020, no início de 2020, e foi demitido, mandado ele sair em 2022, há uns 3 meses atrás. Os acionistas votaram pra... E aí pediram pro Imploraram, Iger... quase. O Iger tava aposentado lá de... Pô, trabalhou 15 anos sendo CEO, né, da Disney. Então, e ganhando tudo que ele lucrou. Levou ela pro outro patamar. Com certeza. Tipo assim... A gente não tá falando só de Marvel Studios quando fala dele, né? No caso, ele fez... Disney em geral. A gente fala de Disney, de Pixar, de Lucas Fox, da... Rei Leão... Não, de Lucasfilm, da Fox. Legal, o Bob Iger foi o cara que comprou a Lucasfilmes pra dentro da Disney também. Entendi. Ele foi o cara que, em 2014, o Luiz sabe bem dessa história,
estavam cogitando demitirem o Kevin Feige antes de lançar Soldado Invernal, Capitão América. E aí quem não deixou o Kevin Feige ser demitido foi inclusive o Bob Iger, que peitou, falou, não vai demitir o cara não, mantém ele aí. Então assim, tudo que a gente viu até o Ultimato foi na gestão e foi graças ao Bob Iger. Tudo bem que tem toda uma equipe ali que produz bem diretores, o Kevin Feige que controla todo mundo, mas tem que agradecer também o Bob Iger. Mas ele que controlava, né, a empresa. Exatamente. E aí, essa parada de quantidade que o Chapek trouxe sem organizar bem essa logística, não impactou só a Marvel também. Star Wars teve alguns problemas na série do Obi-Wan, que a galera não curtiu, entendeu? E aí tudo que começou a vir depois da gestão do Chapek, produzido por ele, veio com muitos problemas, cara. A gente tem alguns filmes em 2021 que são legais. O Shang-Chi, ele não é o que a gente tá acostumado da Marvel, assim, mas é um filme ok, é um filme legal de assistir. Eu acho que também a fase 4 foi uma fase na qual eles queriam testar muitas coisas. Porque eles queriam sair um pouco da Fórmula Marvel. Não que a Fórmula Marvel seja Eu concordo com você. uma coisa que eles queriam mudar ou deixar de fazer. Eles queriam testar algumas coisas. Então, eles começaram a aplicar. Eternos foi totalmente diferente. Shang-Chi pegou... Tem um pouco da Fórmula Marvel, da jornada do herói, mas foi um pouco diferente. Sim. A gente teve... O que mais foi diferente, assim, da... Cara, acho que até o Cavaleiro da Lua também foi uma parada bem diferente, tá ligado? Séries, muitas séries diferentes também, verdade. Pois é. E outra coisa, foi a primeira fase que a gente não teve um filme dos Vingadores. Exato. E isso talvez foi o que deixou a galera também perder um pouco do hype. Porque a gente tava acostumado. Fase 1 Vingadores 2012, fase 2 era de Ultron. Mas até ter o primeiro Vingadores demorou 4 anos. Não, demorou, mas era tudo uma fase ainda. Então, era filmes conectados. Era poucas produções, né? Eu vi assim, tipo, mano, tudo bem, o negócio tá indo pra baixo, tá indo pra cima de vez em quando, mas o final a gente vai ter um filme dos Vingadores. Até a fase 3 a gente pensava assim. Um filme de grupo, nem que fosse outra equipe, né? Exato. Forma uma nova equipe, que não é os Vingadores. Ia funcionar também pra juntar todo mundo. E aí teve também, durante a gestão do Bob Chapek, que foi o CEO da Disney, né, que foi demitido, teve os problemas que a gente falou de demissão, teve problemas, tem outros problemas internos lá, as ações caíram, Disney Plus perderam muitos assinantes, então a Disney começou a perder muita grana, teve o processo da Scarlett Johansson, que é a Viúva Negra, processou a Disney. Né? Eles fizeram um acordo, então acabou lucrando porque na muito. Pandemia, o Disney Plus fez aquilo de querer lançar o filme simultâneo no cinema e no streaming. E apesar do cinema estar fechado naquela época, a maior receita de cinema, a maior receita de um filme vem da bilheteria. É a maior de todas. Então, como a Scarlett Johansson foi coprodutora do filme e tinha direito de receber uma porcentagem da bilheteria, se saísse no Disney Plus, ninguém ia ver no cinema. Logo, não ia ter bilheteria, ela não ia ganhar o dinheiro dela. Então, ela foi lá e processou a Disney, né? Falou, pô, eu quero 20 milhões, ela pediu, né? Como indenização disso aqui. E aí Justo, porque ela perdeu dinheiro, né? Muito dinheiro. Com essa ideia de jogar o filme direto no Disney Plus. Só que aí eles fizeram um acordo, como você falou, e eles acertaram lá, não falou o que aconteceu. Ninguém Acho sabe. que ela recebeu lá uma graninha e falou, não processo não, eu vou te pagar aqui, mas vai ficar de boa. E aí, de tudo isso que aconteceu, né, que nem o Luiz falou, os executivos puxaram lá pro Bob Iger e falou, Bob Iger, volta pro CEO da Disney, salva nós, pelo menos 2 anos, então ele vai ficar mais 2 anos aí organizando a casa. Então a gente já vê que, gente, é confirmado, a Disney tá numa crise, ela tá com um problema, mas isso também, uma coisa, é super normal. As empresas, elas têm altos e baixos. A Marvel não ia ficar num patamar bizarro a vida toda, é altos e baixos. Então ela passou por isso, só que todo baixo normalmente vem o alto, né? Tem hora que dá uma queda que nunca mais sobe, mas... Eu espero que a Marvel vai subir agora um pouco, né? Com o Bob Iger ajeitando a casa. A gente tem outras confirmações disso, né? Vocês podem falar melhor. O Kevin Feige, ele assumiu isso quando ele deu uma entrevista falando que vai ter agora só 2 séries por ano. Ele vai começar a focar mais na pós-produção e na qualidade de roteiro, de efeitos especiais desses filmes, né? Isso foi inclusive no mês passado, né? Tem umas 2, 3 semanas só. Copiando o James Gunn. Copiando o James Gunn, tá vendo? E aí, por exemplo, esse ano tinha acho que 4 séries pra ser lançadas. Pois é, acho que foi Invasão Secreta, né? Foi adiado um pouco, né? Eles não deram data ainda, tá sem data. Tá sem data. Mas lançaria nesse ano. O Loki lançaria esse ano. O The Marvels acabou sendo adiado. Acabou sendo adiado. Pra novembro, né? É isso. Novembro. O Loki. O Loki eu acho que sairia no começo do ano. O Loki eu vi que... A notícia que eu vi, assim, não é uma notícia oficial do Hollywood Report, mas é um rumor. Que ela estava programada para sair no começo do verão, em junho, ali, julho. E ela ainda deve sair no verão, só que mais pro final, provavelmente em agosto. Possivelmente ganhar um tempinho a mais para finalizar efeitos, essas coisas Isso, do gênero, uns né? 2 meses, mais ou menos. Uns 2 meses.
Pois é. A gente teve Blade, que foi adiado, a gente teve... Eles adiaram 2 séries. Adiaram Echo, que ia sair esse ano também, e Coração de Ferro. Jogaram pro ano que vem. Agatha Harkness ficou como indefinido. Eles estão não gravando sabe. agora, mas tá sem data também. Então, você vê, tudo essas coisas acontecendo vem de acordo com o que a gente explicou das gestões, da bagunça, de anunciar um monte de coisa, não ter equipe suficiente pra produzir isso. Teve um problema também que o Blade, o filme que também ia lançar em 2025, o diretor pediu pra sair. Ele falou que não ia produzir aquilo que estava sendo feito. Aí o Mahershala Ali, que é o ator que vai viver o Blade, falou que não estava satisfeito, deu uma entrevista falando que não estava satisfeito com o roteiro do filme, com o caminho que eles estavam construindo pro Blade. E aí ele inclusive falou que o Kevin Feige estava sem tempo pra ajudar no roteiro e ajudar ele a focar a produzir um bom filme. A última notícia que eu vi a respeito do Blade foi o roteirista. Ele publicou um meme, foi no Twitter dele, ele falando, tipo, acabei de escrever algo no roteiro de Blade e eu fiquei exatamente desse jeito. Aí ele coloca o Patrick, né, do Bob Esponja, com um monte de chamas assim, ele... assim, mais ou menos. Então, tipo, basicamente algo que ele gostou muito e é muito foda. É que pra Marvel inovar, trazer um filme do Blade, que é um dos personagens mais famosos dessa ala sobrenatural dela, ele como motoqueiro fantasma, tem que acertar. Sim. Não pode errar ali, porque tu quer abrir uma porta de sobrenatural e tu erra nos 2 primeiros, não vai funcionar. E é melhor, tipo, lançar, mesmo que for 1 ano ou 2 depois, e valer a pena. Porque isso que adianta você pegar, tem que lançar rápido. E aí a bilheteria só vai caindo. Porque a Marvel, a gente fala um pouquinho do que aconteceu nos bastidores agora, né? Com o Robert Chapek, o problema do CGI, porque tudo isso tá ligado, eu acredito. Esses problemas de roteiro, problemas de efeitos visuais, computação gráfica, tá ligado com essa ideia dele de querer lançar muita coisa em pouco tempo. Cara, isso e daí... não dá tempo pra produzir, entendeu? Isso daí eu acho que é um dos maiores erros que cometeu nesse período de até fase 4, porque foi muita coisa uma atrás da outra, cara. E também, como a gente falou até aqui durante o especial da San Diego Comic Con, quando o Kevin Feige ele veio aqui e falou, ó, esses daqui, a gente quer tá fazendo tudo isso, mas ó, fase 6 vai acabar com Vingadores, Dinastia de Kang e Guerras Secretas. Por quê? Porque, mano, talvez os filmes da fase 5, que é essa fase que a gente tá vendo agora, talvez não iam segurar a galera. Não ia. Ele viu isso, tanto que ele anunciou 2 Vingadores no mesmo ano, sabendo que não seria possível manter. Ele sabia que não ia ser possível. Ele sabia, tá ligado? Ele não devia ter falado data, devia falar, ó, gente, termina com esses 2 filmes aqui. E sem data. Exato. Porque todas essas... Agora, com o que aconteceu na Marvel nesses últimos 2 anos, 21 e 22 principalmente, vai ficar impossível eles manterem aquele calendário.